E eu peço a ajuda da igreja, peço a ajuda dos irmãos. Ore comigo, concordem com essa oração que esse pobre pastor irá fazer. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais aqui está a minha vida, diante da tua amada e preciosa igreja, diante, ó Deus, da tua palavra. E mais uma vez eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada, absolutamente nada, para oferecer para a tua igreja. E mesmo que eu tivesse algo, valor algum teria. Peça a tua ajuda, Senhor. Peça a ajuda do Senhor. Peça, amado Deus, a graça, a unção do teu Espírito Santo, para que venha sobre mim a sabedoria e o conhecimento do teu trono, para que eu venha proclamar a tua palavra com simplicidade e na unção do teu Espírito Santo. Mas eu também quero ouvir. Eu preciso ouvir, Senhor. Troveja a tua voz primeiramente ao meu espírito. Troveja a tua voz, ó Deus, ao espírito da tua igreja, e que nós sejamos edificados, que nós venhamos ser edificados pela tua rica e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 24. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise voltar aqui para buscar. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Jesus então respondeu: mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, esse relato, em cada um dos seus versículos, daria uma mensagem. Jesus, cansado da viagem, daria uma mensagem. Jesus, ao meio-dia, cansado da viagem, pedindo água, sedento, daria uma mensagem. Aquela mulher, no horário do almoço, indo buscar o papai da bebê, daria uma mensagem. O balde daria uma mensagem, o poço daria uma mensagem. Cada versículo desse relato aqui, meus irmãos, é uma mensagem atrás da outra. Mas aqui eu quero focar a respeito do adorador em espírito e em verdade. Aqui eu quero focar nessa procura, nessa busca de Deus por homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. E a pergunta que fica é: o que é adorar em espírito? Será que adorar em espírito é como os espíritas acreditam, de um desmembramento espiritual, de sair fora do corpo, de ter uma projeção astral? Os espíritas creem nisso, creem que o ser humano, alguns seres humanos, têm a capacidade de sair do corpo e viajar pelo mundo espiritual enquanto ali está em transe. Não, não é isso. Até porque o próprio Jesus Cristo responde. No versículo 24, ele diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Meus irmãos, Deus não é matéria. Deus não é líquido. Deus não é sólido. Deus não é gasoso. Deus é espírito. Não tente adorar Deus fora dessa frequência. Não tente adorar Deus em um lugar material, em um lugar carnal. É espiritual, é totalmente espiritual. E é por isso que aqui eu disse, por isso que eu orientei a igreja há pouco. Se esforcem, e às vezes eu acho que parece ser um esforço, se esforcem para no período de adoração de louvor, fechar os olhos, ter gestos de adoração, porque a nossa carne, a nossa alma querem ficar na frequência da matéria, na frequência da carne, na frequência do que os nossos olhos podem enxergar, a ponto de, como eu brinquei, né, uma lagartixa na parede tira a sua atenção do trono de Deus. Adorar em espírito, meus irmãos, é estar com o nosso espírito conectado a um Deus que é espírito e que tem que ser adorado em espírito. Simples, muito simples, muito simples. Não é possível adorar Deus com a nossa carne. Na verdade, a nossa carne não quer nada com Deus. Sabia disso? Sabia que a sua carne não quer nada com Deus? Essa carne que está sentada aí na cadeira, sabe por que está aqui no culto hoje? Porque o seu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque se não tivesse, você estaria agora assistindo um monte de coisa. Você estaria na sala da sua casa, ou talvez em uma lanchonete. Essa carne aí, carne e ossos que está aí sentada, só está aí porque o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Caso contrário, não estaria aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Preste bem atenção no que a nossa carne gosta. Preste bem atenção, na verdade, no que o apóstolo Paulo diz que são as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem como uma carne que só produz essas obras querer adorar a Deus? Não adora. Não adora não, meus irmãos. Não adora. A nossa carne nada quer com Deus. E no versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas, veja o que o apóstolo Paulo revela. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Nesse versículo, a palavra Espírito está com letra maiúscula. Paulo está se referindo ao Espírito Santo. Olha que carne usada. Pensa em uma carne orgulhosa e nossa de acreditar que pode fazer guerra contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus.
Meus irmãos, vocês já perceberam que em muitos aspectos, não se assustem com o que eu vou dizer, em muitos aspectos nós somos semelhantes ao diabo. O diabo acreditou que poderia fazer guerra contra Deus e tomar o trono de Deus. Nós, em nossa carnalidade, acreditamos que podemos lutar contra o Espírito Santo de Deus. É por isso, meus irmãos, que se nós vivermos na carne, é morte na certa. Porque como lutar contra o Espírito de Deus? E ainda no capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Tendo dito isso, meus irmãos, eu entendo que adorar em espírito e em verdade é mortificar a carne. Adorar em espírito e em verdade é abandonar as obras da carne. E não sejamos tolos. A obra da carne, as obras da carne, quem constrói somos nós. Não pensa que a carne faz sozinho, não. A carne só projeta o desejo. A carne só projeta a ânsia pelaquela obra da carne. Mas quem coloca a mão na massa ou na porcaria, para edificar essa obra, somos nós. Somos nós. Por isso é necessário que o nosso espírito, meus irmãos, esteja totalmente conectado ao Espírito Santo de Deus, para que dessa forma o Espírito de Deus testifique ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus e existe um poder para os filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: todos aqueles que o receberam também o poder de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, há um poder em nós. E acredite, o poder de Deus em nós, meus irmãos, antes de ser um poder para pisar na cabeça de Satanás, tem que ser o poder para vencer o pecado. Tem que ser um poder para vencer as obras da carne. O poder de Deus em nós, antes de pisarmos em Satanás e seus demônios, tem que ser um poder para fugir da aparência do mal. Porque muitos tentam pisar na cabeça do diabo em pecado. E são derrotados, humilhados e destruídos. Então, meus irmãos, adorar em espírito é adorar tendo essa plena consciência de vencer o pecado, de fugir da aparência do mal e de mortificar a carne, porque a nossa carne não quer adorar a Deus de forma alguma. E pastor, o que é adorar em verdade? De forma muito simples, meus irmãos, o oposto da verdade é o quê? É a mentira. E nós sabemos que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus Cristo nos revela que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Mas por outro lado, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Satanás é o pai da mentira, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele é a plena verdade. Logo, meus irmãos, qual é o meu entendimento a respeito de adorar em verdade? Se Jesus é a verdade, então adorar em verdade é adorar com o meu coração em Cristo Jesus. É adorar tendo a plena consciência que o meu louvor é para Jesus, que a minha adoração é para Jesus, que quando eu fecho os meus olhos para adorar em espírito, eu sou arrebatado para diante do trono. Vocês sabiam que é isso que acontece, meus irmãos? Quando nós fechamos os nossos olhos para adorar a Deus, nós experimentamos o que Enoque experimentou, um arrebatamento. A nossa carne, que não quer nada com Deus, fica aqui, mas o nosso espírito é arrebatado para diante do trono de Deus quando nós adoramos em espírito e em verdade. Aleluia! Mas verdade também, meus irmãos, significa sinceridade. Verdade significa sinceridade. Por isso eu aconselho aos irmãos a prestarem atenção no que vocês cantam. Porque o momento que o crente mente é no período do louvor e da adoração. Porque a canção diz: eu quero entregar o meu coração a ti. Será que quer mesmo? Eu tenho sede da tua presença. Será que tem mesmo? O momento que muitos pecam é justamente no período do louvor. Porque estão cantando músicas, repetindo a letra da música sem sinceridade, sem verdade no coração.
Meus irmãos, cada canção, cada hino é uma oração que tem que ser feita com sinceridade. Não cante só por cantar, não. As irmãs que vêm aqui à frente orar, graças a Deus, aleluia, está muito bonito. Minhas irmãs, se entreguem mesmo. Se entreguem. Eu sei que diante de vocês tem a rua lá fora, tem a igreja aqui reunida, mas entendam, não é uma apresentação qualquer, não. É diante do trono de Deus. Venham cá para frente com essa consciência. Senão, não venham não, fica sentadinho aí. É melhor do que pecar. Adorar em espírito e em verdade não é somente cantar perfeitamente, entrar no momento certo do playback. É em espírito e em verdade, é o coração diante do trono de Deus. Caso contrário, é pecado. Quando adoramos, meus irmãos, em espírito e em verdade, nós somos encontrados por Deus. Porque se Jesus Cristo disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, então o que acontece quando um homem ou uma mulher adora Deus em espírito e em verdade? Deus encontra aquela pessoa. Deus encontra aquela pessoa, meus irmãos. E a respeito do ser encontrado por Deus que eu vou falar agora. Jesus Cristo nos revelou que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura. Quem procura quer encontrar, não é verdade? Toda vez que nós perdemos alguma coisa dentro da nossa casa, nos colocamos a procurar, nós queremos encontrar. Dependendo do que está sendo procurado, bate até um desespero. Meu Deus, cadê esse negócio? Eu não sei onde eu coloquei, vasculha a casa inteira. E quando você não mais precisa, você encontra. Geralmente é assim, né? Quem procura quer encontrar. Deus quer encontrar, meus irmãos. Mas preste atenção no que Jesus Cristo disse. Deus procura. Meus irmãos, quem procura algo é porque não está enxergando aquele algo, né? Eu não estou enxergando, eu não estou vendo e por isso eu estou procurando. Mas parece que gera um conflito teológico aí agora. Como assim? Como assim Deus está procurando algo que ele não está enxergando, se os olhos dele enxergam todas as coisas? Ele tudo vê. Sim, meus irmãos, não é uma incapacidade de Deus. Na verdade, é uma incapacidade nossa. De não nos colocarmos ao alcance dos olhos de Deus. Os olhos de Deus tudo enxergam. Os olhos de Deus tudo vê. Mas há momentos na minha vida e na sua vida que nós estamos escondidos de Deus. Você sabia que o pecado nos esconde de Deus? Você sabia que o pecado faz com que Deus feche os olhos e não nos vê, meus irmãos? Não é que Deus perde a capacidade de enxergar, é Ele que decide não olhar para mim, para você, naquela situação imunda. Em 3 ocasiões na Bíblia, está escrito que Deus procurou por algo. Gênesis capítulo 3. Deus, na viração do dia, entra no jardim e pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Por causa do pecado, da desobediência, o homem e a mulher se esconderam de Deus. E Deus, de fato, não estava os enxergando porque eles estavam em pecado. Mas veja a pergunta de Deus: onde vocês estão? Meus irmãos, vocês acham que essa pergunta que Deus fez ali no Éden foi com ira? Adão, Eva, cadê vocês? Vem aqui agora! Já cansei de ouvir esses gritos da minha mãe antigamente, viu? Pode ter certeza, meus irmãos, que foi com a voz doce, foi com a voz de amor, mesmo sabendo que eles estavam em pecado. Deus procura pecadores arrependidos. Deus procura homens e mulheres com os corações quebrantados, que não irão fazer do pecado um esconderijo, que não irão tentar disfarçar o pecado com vestes com folhas, feitas de folhas, como eles tentaram fazer. Deus quer encontrar pecadores em arrependimento. Deus procura homens e mulheres assim. E outra ocasião que Deus procurou, meus irmãos, está em Ezequiel capítulo 22. A Bíblia fala que Deus procurou intercessores, homens e mulheres de oração. No livro de Isaías capítulo 59, o profeta diz que Deus não encontrou. Olha só, houve um período da história de Israel que Deus procurou naquela nação um homem ou uma mulher orando, ao menos um, e Deus não encontrou, meus irmãos.
Logo, eu também aprendo que quando nós oramos, nós nos colocamos ao alcance dos olhos de Deus. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão para orar, Deus não somente inclina os ouvidos, mas Ele ainda faz assim, para nos enxergar. Os olhos dele vai até dentro do nosso quarto, porque a intercessão, a oração, nos torna visíveis aos olhos de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que quando nós oramos, nós nos tornamos mais brilhantes do que o sol. Nós ofuscamos os olhos de Satanás quando nós oramos. Nós nos tornamos visíveis aos olhos de Deus. Deus procura homens e mulheres de oração. E, João capítulo 4, Deus procura verdadeiros adoradores. Meus irmãos, se a palavra de Deus diz que Deus procura pecadores em arrependimento, se a palavra de Deus nos revelou que Deus procura homens e mulheres de oração e, por fim, verdadeiros adoradores, Deus está procurando. A pergunta que fica é: Deus está nos encontrando? Será que Deus está nos enxergando em arrependimento, em oração, em verdadeira adoração? Veja como a coisa é estreita, meus irmãos. Deus está me vendo. Deus está me enxergando. Será que está mesmo? Está em arrependimento? Está em oração? Está com o coração e o espírito focado em Deus, para que Deus verdadeiramente encontre, sim, porque Ele nos procura? Aleluia. Mas eu também vejo, meus irmãos, nesses 3 pontos que aqui eu disse: em arrependimento, em oração e em espírito e em verdade, eu também vejo degraus. Em arrependimento, o primeiro degrau; em oração, o segundo degrau; e em adoração, em espírito e em verdade, o último degrau. Arrependimento, oração, adoração em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? Você nunca vai conseguir ser um adorador em espírito e em verdade se não se arrepender. Você nunca vai conseguir ser um adorador em espírito e em verdade, com um caminho ali direto para o céu. Anos atrás, os cristãos aqui antigos vão lembrar, a gente dizia que algumas pessoas, tinham uma senha direta com Deus, tinham um contato direto com Deus. A adoração em espírito e em verdade é mais ou menos isso, é um contato direto com Deus. Mas, meus irmãos, nós nunca teremos esse contato direto com Deus sem arrependimento e sem vida de oração. E o pior é que tem pessoas que tentam, sabia? Tem pessoas que tentam pular esses 2 degraus e chegar no patamar da adoração sem passar pelo arrependimento e sem passar por uma vida de oração. E o infeliz até canta bem. A desgramada canta que é uma beleza. Tem uma voz maravilhosa. Mas não vive uma vida de arrependimento, não vive uma vida de oração. É só talento, é só voz bonita, é só conhecimento, é só sabedoria. Não é uma vida encontrada verdadeiramente pelos olhos de Deus. Sem arrependimento e sem vida de oração, meus irmãos, jamais nos tornaremos adoradores em espírito e em verdade. Acredite em mim, eu estou sentindo como se as 2 mãos de Deus estivessem envolvendo meu coração aqui agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu sei que o que eu estou sentindo não é em vão. Eu sei que as tuas mãos aqui, envolvendo o meu coração, não é em vão. Eu sei o poder desta palavra. E como pregador, eu sei que primeiro essa palavra tem que gerar em mim arrependimento, oração,
adoração em espírito e em verdade. Mas a tua igreja também ouviu a tua palavra, Deus. Por isso eu te peço, envolva, toque no coração desse homem, toca no coração desta mulher, envolva os nossos corações, ó Deus, na palma de tua mão, e que em tuas mãos o nosso coração venha se converter em um coração contrito e arrependido. Que em tuas mãos, ó Deus, os nossos corações se tornem corações de homens e mulheres que verdadeiramente oram e buscam a tua face. Que em tuas mãos, ó Deus, o nosso coração se converta de fato em templo, em morada do teu Espírito Santo, para que dessa forma nós venhamos te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Essa era a palavra. E que ela continue sendo a palavra. Que ela continue sendo a palavra para que a partir de hoje venha nos levar a uma vida constantemente sendo encontrada pelos olhos do nosso Deus e do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Boa vontade de baixar essas portas e prender todo mundo aqui dentro e amanhecermos o dia aqui com o nosso coração em adoração. Mas a mensagem é: adoração não é só música, adoração não é só hinos, adoração não é só oportunidades. Adoração é arrependimento, adoração é vida de oração, adoração é andar em espírito para que a carne seja mortificada. Amém?